Já se perguntou como é que se desenha aquela cena de anime ou mangá que o personagem está com uma perspectiva super distorcida e bem dinâmica? Se você só consegue desenhar personagem de frente, paradinho, igual um robô, não se desespere, porque eu vou te ajudar. Eu me chamo Ricardo, eu sou professor de desenho e nessa aula você vai aprender como desenhar personagens em perspectiva e fazer poses mais dinâmicas nos seus desenhos. Fica até o fim do vídeo porque eu vou dar dicas de exercícios de perspectiva e como praticar do jeito certo. Sem mais enrolação, bora pra aula! Para começar, vamos colocar os pingos nos is, porque é o seguinte: se você não consegue desenhar o corpo de personagens além da pose frontal, aquele paradinho igual um robozão, o problema não é a anatomia. O problema é o fundamento da perspectiva. Esse fundamento aqui ele é o principal, é o pai de todos os fundamentos, só que infelizmente ele é o mais ignorado por todos os desenhistas do universo. É incrível. Aquele efeito de distorção do corpo humano, aquela sensação de dinamismo, né, de fazer um corpo realmente parecer condizente com a realidade, o que está em jogo nisso é mais sobre perspectiva e muito menos anatomia. Anatomia é só um detalhe nesse sentido, que você precisa aprender, então de fato é esse fundamento aqui. Então, por exemplo, esse desenho aqui que eu fiz. Repara como existe essa variação de tamanho, né? Tem uma parte maior, né? Um braço mais esticado, próximo da gente, maior, e o outro, né, que está atrás, ele é menor. Então esse efeito, esse encurtamento e essa variação de tamanho, ele tem um nome, né? Em inglês ele se chama foreshortening, que é um encurtamento de fato, né? Encurtar uma parte do corpo ou uma parte de um objeto devido à perspectiva. E o mais importante de tudo no desenho é desenvolver essa sua visão tridimensional, essa capacidade de visualizar as formas, né? As formas geométricas por trás ali dos objetos, das figuras ou personagens, para você desenhar de forma coerente. Anatomia, de fato, de verdade mesmo, é só um detalhe, é tipo a cerejinha do bolo. Mesmo sabendo o básico da anatomia ou praticamente nada, se você tiver um conhecimento legal do fundamento da forma e da perspectiva, fica muito mais fácil de você desenhar personagens com perspectiva, com poses dinâmicas. Se você não sabe o que é perspectiva, o que é fundamento da forma, tem aulas completas ensinando cada um deles e como que você pode estudar cada um desses 7 fundamentos do desenho. Vou deixar então aqui nos cards, beleza? Independente do seu nível de conhecimento, não se preocupa, porque você não precisa ser um monstro aí da perspectiva, um mestre incrível de perspectiva. Você só precisa saber o básico, né? Então você não precisa manjar de perspectiva de 5 pontos, de fuga, nem nada. É só você entender o básico que você já consegue desenhar, por exemplo, personagens como esse aqui, né? Com essa variação de foreshortening, né? De encurtamento de partes do corpo. E nessa aula a gente vai trabalhar o básico desse fundamento da perspectiva e que é suficiente para você desenhar de verdade 90% ali dos seus desenhos, seja de personagens, seja de cenário, de objetos. Depois que você entender esses conceitos de perspectiva, vai ficar 1000 vezes mais fácil de você desenhar poses diferentes, né, mais dinâmicas para os seus personagens. Então, só para você ter uma noção, esse desenho eu fiz em abril de 2020, não sei se dá para ver aqui, mas isso foi mais ou menos 1 ano e meio, pouco menos de 1 ano e meio depois de voltar a desenhar. Então, com o meu conhecimento básico de perspectiva, eu consegui já fazer esse desenho. Esse outro desenho também é mais ou menos dessa época, né, 2020, começo ali. Então, repara que tem uma perspectiva, né, eu consigo reproduzir corretamente, né, o mais semelhante possível com a realidade. E de verdade, nessa época eu tinha um conhecimento bem superficial de perspectiva, mas eu entendia alguns conceitos chaves que é justamente o que você vai aprender agora. Então, com esse entendimento de perspectiva, você vai conseguir desenhar personagens assim, né, com poses dinâmicas, com essa sensação de profundidade, né, que não sai daquele desenho amador, reto, totalmente chapado, plano assim, né? Então, isso vai deixar seus desenhos mais tridimensionais, como eles estivessem de fato saindo do papel. E é isso que faz os desenhos serem bons, né? E não ter aquele aspecto amador, totalmente de frente e sem profundidade, né? E aí outro benefício é que aprender perspectiva vai te ajudar a melhorar a qualidade geral dos seus desenhos, né? E não só personagens, mas tudo aquilo que você vai desenhar, porque tudo tem perspectiva, né? Tudo que existe no mundo tridimensional, ou seja, o mundo que a gente vive, está sob efeito da perspectiva. Então, se você deseja aprender a desenhar qualquer coisa, ou a desenhar de imaginação, como esses desenhos meus aqui, você precisa sim aprender perspectiva e também, claro, os outros fundamentos do desenho. Então é o seguinte, vamos entender como funciona esse encurtamento ou foreshortening, né, na perspectiva. Por exemplo, nesse desenho do Zuko que eu fiz aqui. A mão dele está maior que a outra mão. Só que no mundo real não é assim que acontece, né? A nossa mão é do mesmo tamanho, né? Supostamente do mesmo tamanho. Então, assim, o que acontece aqui é o efeito da perspectiva em jogo, que se chama princípio
da diminuição. Esse princípio é o básico da perspectiva. O que acontece? Tudo que está mais próximo da gente é maior e tudo que está mais distante da gente é menor. É que nem numa estrada, se você observar numa estrada, numa rua, numa estrada, você vai ver que a parte mais próxima de você é mais larga e conforme vai chegando no horizonte, essa estrada ela vai desaparecendo, ela vai ficando mais fina, certo? Então, é esse o efeito da perspectiva. A perspectiva vai gerar a diminuição daquilo que está mais longe da gente. Dá só uma olhada nessa cena do mangá One Punch Man. Repara como as pernas aí do Genos, né, do personagem, eles estão menores que os braços, que o ombro, que a cabeça. Só que no mundo real não é assim, né? As pernas normalmente são maiores, mais grossas, né, que os braços. Só que aí, devido à perspectiva, né, ao princípio da diminuição, que é exatamente o que eu acabei de comentar, né, da estrada ficando menor, aparentemente menor, é o que está acontecendo aqui. A gente vê os ombros, né, os braços maiores em relação à perna, que está mais longe, que está mais distante. Então, isso é o princípio da diminuição aplicado a um personagem, ao corpo humano. E aí, um outro conceito que você precisa ter em mente é que, assim, ó, a gente, quando desenha, é como se fosse literalmente uma câmera fotográfica. Então, por exemplo, nessa cena aí do One Punch Man, é como se a câmera estivesse próxima da cabeça dele, né? Tá a lente ali da câmera o mais próximo possível da cabeça dele e o restante está mais distante. Então, o nosso papel é simular esse efeito de lente de câmera. Então, por exemplo, nesse desenho do Zuko também, é como se eu tivesse aqui com, sei lá, meu celular, uma câmera profissional mesmo, e a mão dele está mais próxima da lente do que a cabeça e do que a mão ali mais distante, né? A mão direita dele. Então, ter esse conceito de câmera é de extrema importância, né? Você entender que você, na verdade, está simulando o que os fotógrafos ou os diretores de cinema fazem, né? Então, você está filmando ou fotografando essa cena e isso vai gerar essa distorção de perspectiva. Para você entender esse jogo de câmera, né? Como que a câmera impacta na visualização dessa perspectiva no corpo humano, dá só uma olhada nessas minhas poses aí que eu estou fazendo em frente à câmera. Repara como existe um afunilamento conforme as partes do meu corpo ficam mais distantes, elas parecem menores. Obviamente, minha mão e braço não é gigante, ele permanece normal e o que ocorre é que a aproximação da lente da câmera gera esse efeito. E é assim que a gente vê o mundo, né? Igual a uma lente de câmera. Esse efeito ocorre em tudo, e é o básico da perspectiva. Entender isso vai tornar muito mais fácil manipular seus personagens ou qualquer outro tipo de figura que você deseja desenhar. Beleza, para facilitar a nossa prática, o nosso entendimento dos conceitos, a gente sempre vai simplificar, né? Simplificar ideias complexas com conceitos simples de entender. Por exemplo, desenhar com formas geométricas básicas. Isso é o fundamento da forma em sua essência, né? O princípio principal aí do fundamento da forma. Então, por exemplo, um braço, ele é basicamente uma pilha de cilindros. A gente pode simplificar dessa maneira. E a mão pode ser uma caixa, né? Se for uma mão fechada, por exemplo, um punho. Então, a gente consegue simplificar dessa maneira. Então a gente tem aqui nosso boneco de formas tridimensionais. A mão é uma caixa, o braço como um todo são 2 cilindros, né? E aí então repara como existe o princípio da diminuição aplicado exatamente como a estrada aqui que eu desenhei em cima. Tudo que está mais próximo da gente é maior e o que está mais distante da gente é menor. Exatamente esse efeito, né? Esse encurtamento. Então é como se fosse um cone, né? Se você parar para ver, existe esse processo de afunilamento das formas. Então, no caso, por exemplo, de um braço, de uma perna, acontece esse efeito. E se você parar para ver, se você já tem um certo conhecimento de perspectiva, já fez aqueles exercícios, né, de ponto de fuga ali, de entender como que é a caixa de acordo com a nossa perspectiva, você vai ver que, basicamente, isso que eu fiz aqui é um exercício de um ponto de fuga. Então, eu estou vendo aqui que tem um ponto de fuga e todo o restante, né, todo o corpo, no caso o braço aqui, né, ele está convergindo para o ponto de fuga. Então, isso é um conceito também básico da perspectiva, né, ponto de fuga, linha do horizonte,
De novo, tem aula no meu canal, mas para quem já tem esse conhecimento, é esse efeito que está acontecendo. Ou seja, você treinou aqueles exercícios de caixinhas em perspectiva, não à toa, não é para desenhar só cenário também, né? Mas para desenhar personagens, porque você vai simplificar com caixas, cilindros e tem o mesmo efeito, né? Acontece o mesmo efeito que aqueles exercícios que você fez de 1 ou 2 pontos de fuga. Inclusive, isso é super importante, né? Que perspectiva não é só para cenário, mas para personagens também, porque tudo no mundo ali, tudo que você pode desenhar está sob efeito da perspectiva, assim como o corpo humano, assim como personagens também. E é o que acontece, né? Só para ficar mais evidente por que a perspectiva importa. Quando a gente desenha assim, o personagem totalmente frontal, repara que não tem profundidade. A gente está vendo ele como, na verdade, em vez de caixas, né? Em vez de ser uma caixa tridimensional, a gente está vendo ele como um quadrado, ou seja, uma forma plana, forma 2D. E aqui, no caso, um cubo, obviamente, é uma forma tridimensional, tem profundidade, além da altura e largura. Então, quando você desenha seus personagens assim, totalmente frontal, por falta de conhecimento, de perspectiva, ele não vai parecer dinâmico, né? Vai ser uma cena, vai ser um personagem parado, estático e sem graça, né? Acaba ficando sem graça. Então, por isso que perspectiva é de extrema importância para você criar poses dinâmicas. Então, beleza. O primeiro conceito é princípio da diminuição. O segundo é afunilamento. E tem um terceiro que é o empilhamento ou sobreposição, né? Vou chamar de sobreposição. Que é o seguinte, repara como essas formas geométricas, eu não desenhei elas completas. Você não consegue ver, por exemplo, toda a forma do cilindro que está por trás, né? Que representa o antebraço. Da mesma maneira como você não vê o fim do cilindro aqui, né, o começo do cilindro, que representa a parte do bíceps, né, mais próxima do corpo. Então existe uma sobreposição de elementos, de formas geométricas aqui no caso, que indica essa sensação de profundidade, né? Você representar isso, fazer esse empilhamento de formas, ajuda a passar uma sensação de tridimensionalidade. Então, por exemplo, ó, esse braço e mão aqui, repara como existe esse mesmo efeito aqui, né? Eu estou empilhando formas, eu estou sobrepondo elementos um atrás do outro e isso me gera a sensação de tridimensionalidade, né? Isso aqui fica mais evidente. Esse desenho aqui ele está muito mais frontal para a gente. Então, por exemplo, ó, o cilindro aqui ele está super encurtado, né? Ele está bem pequeno aqui. Esse outro cilindro aqui também, diferente desse braço que ele está mais esticado, né? A gente consegue ver mais aqui do cilindro. Então, existe sobreposição em tudo que tem esse efeito de perspectiva. E pensar nisso, né, representar isso, vai ajudar a você a criar personagens com poses mais dinâmicas. Então, por exemplo, se eu fizer aqui duas esferas, só que elas estão uma do lado da outra, você não vai sentir tanto profundidade. Elas estão no mesmo plano, como se estivesse na mesma altura ali, na mesma posição. Mas se eu fizer a sobreposição, por exemplo, fizer uma esfera maior e mais próxima e outra menor, e por trás dela, o que a gente entende? Entende que essa esfera ela está mais próxima da gente, ou seja, num primeiro plano, e essa esfera de trás num segundo plano, mais distante da gente. Então, a sobreposição ela ajuda a criar esse efeito de perspectiva, de profundidade, de tridimensionalidade. Ou seja, se você aprender a empilhar formas geométricas básicas, você vai aprender a fazer a sobreposição, e isso vai gerar sensação de 3D, de profundidade. Então, por exemplo, você pode praticar como que é a rotação do braço, assim como eu fiz, né, de frente. Então, como você empilha, por exemplo, os cilindros, um na frente do outro, e principalmente com essa variação de tamanho, né? E também como isso pode ser aplicado em qualquer direção, né? Como que é o empilhamento dessas formas, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, mais para frente. Então, assim, você rotacionar, aprender a rotacionar e empilhar essas formas em diferentes ângulos de visão vai te ajudar a desenhar, por exemplo, perspectiva em corpo humano. Então, basicamente, é um exercício de fundamento da perspectiva e da forma simultaneamente. E aí depois que você aprender a rotacionar formas, a empilhar, né, fazer essa sobreposição, fica muito fácil desenhar personagens, porque a anatomia, que nem eu falei, é só a cerejinha do bolo ali para transformar esses cilindros em um braço, por exemplo. Então, foca nisso, foca em desenhar formas geométricas em perspectiva, que você consegue desenhar personagens
dinâmicos que nem esse aqui, né, com profundidade. Esse efeito de perspectiva, ou foreshortening no corpo humano, ocorre não somente no braço ou nas pernas, né, mas em tudo, no corpo humano inteiro. Se liga só nessa foto dessa menina. Repara como o corpo dela inteiro tem um afunilamento, né? A parte de baixo aqui, que está mais próxima de quem tirou a foto, é muito maior do que a parte superior. Repara como a cabeça dela está bem pequena ali em relação ao tênis, ao pé dela. Então, olha só, né? Vou trazer aqui só para comparação a proporção da cabeça dela versus o tamanho do pé. No mundo real, sem distorção, obviamente isso não ocorre, né? O que está acontecendo é a perspectiva aí que está em jogo, que faz aquilo que está próximo ficar grande e aquilo que está longe menor. Então, é isso que está acontecendo aqui, né? O foreshortening, a diminuição do corpo inteiro. Ou, utilizando o termo que eu comentei, o afunilamento do corpo humano. E a melhor técnica para você desenhar o corpo humano inteiro em perspectiva, em foreshortening, é você encaixotar ele. Literalmente colocar uma caixa em volta do personagem, como se fosse um caixão aí, digamos assim, beleza? Quer ver? E repara que basicamente isso aqui é você desenhar caixas em pontos de fuga. Nessa foto aqui, essa personagem, essa modelo, está em 3 pontos de fuga, né? Porque existe uma convergência, né? Existe um afunilamento, não tem nenhuma linha paralela, todas elas convergem para algum ponto de fuga. Então, por exemplo, ó, tem um ponto de fuga bem ali em cima, né? Bem longe ali, indo para algum lugar aqui em cima, e também tem pontos de fuga indo para a esquerda e para a direita, né? Então são 3 pontos. Tem 1, 2, 3 pontos de fuga que formam essa caixa. Essa caixa maior ao redor do personagem vai ajudar a entender a distorção, né, o afunilamento de modo geral no corpo do personagem. E aí depois você vem e vai adicionando, né, as formas geométricas para ir montando o boneco tridimensional. Então, por exemplo, ó, tá, vamos construir aqui em cima dessa foto. De acordo com o meu conhecimento aqui, né, de figura humana, eu sei que o corpo humano ele é mais ou menos dividido na metade, na pelve aqui, né, na base do quadril para baixo, né, o tamanho das pernas, então são semelhantes ao tamanho do tronco e da cabeça. E aí ele está em perspectiva, né? Como é que a gente encontra a metade correta? Você pode fazer uma técnica, né, que é o cruzamento, que você vai de uma diagonal para outra para você encontrar a metade dessa face da caixa. Essa área onde faz o X, onde tem essa intersecção bem no meio, é a divisão em perspectiva dessa caixa. Ou seja, esse lado é exatamente do mesmo tamanho desse lado aqui, só que em perspectiva, né? De acordo com a distorção que a gente conhece já dos princípios da perspectiva. O meio do corpo dessa menina é justamente aqui. Então, beleza. Dividimos aqui, sabemos que o corpo, a parte superior do corpo é desse tamanho e a parte inferior é desse tamanho. E aí, é só seguir construindo, então. Então, por exemplo, a perna é um cilindro. E aí você vai construindo. O pé é uma caixa modificada, digamos assim, né? E aí o tronco a gente desenha com caixas normalmente, né? E aí ele tá bem compactado, né? Devido a essa compressão aí do afunilamento. Ele fica bem pouco visível, né? Tá bem no foreshortening mesmo. Assim como os braços, né? E só para você visualizar. Esse então seria o esboço rápido aqui que eu fiz, né? Do personagem com formas geométricas. É uma dica que eu aprendi aí com o Kim Jong-gi. Basicamente é isso. Então, se por exemplo você está desenhando um personagem de cima, você quer ter uma visão superior dele, com a distorção de 3 pontos de fuga, você encaixota ele, né? Você vai desenhar ele dentro de uma caixa. Imaginar como se fosse um caixão aí, para facilitar o processo. E aí, é basicamente aquilo que a gente estava falando lá, né? O exercício de pontos de fuga. Né? Se você parar para ver aqui, é isso, é o mesmo princípio. No caso aqui é 3 pontos de fuga, né? Porque está afunilando embaixo também. Então, é exatamente o exercício de pontos de fuga. E aí, você coloca o seu personagem dentro dessa caixa. E aí você segue o formato geral dessa caixa. Então, por exemplo, você está vendo que existe um encurtamento ali na base, né? Essa caixa ela começa a ficar mais afunilada lá embaixo. Então, a parte de cima,
se a gente está vendo o personagem de cima, né, a cabeça dele vai ser maior que o restante. E os pezinhos ali vão estar bem pequenininhos, né? Vão ser só um pequeno detalhe ali. Então, repara que vou fazer um bonecão simplificado, né? Mas é essa a ideia, de você pensar na diminuição, no princípio da diminuição, certo? De novo, é a mesma ideia de desenhar formas geométricas simples em perspectiva, conforme o exemplo que eu dei aqui dos cilindros empilhados que representam um braço. Da mesma maneira, o corpo inteiro pode ser representado com formas geométricas simples, como caixas e cilindros ou esferas, e saber fazer isso, né, saber criar esse bonecão aí tridimensional, diversos ângulos ainda, diversas perspectivas, vai te ajudar a criar personagens mais interessantes, né, poses mais dinâmicas também. Então, assim, não tem segredo, é entender perspectiva. Isso é básico, né? São conceitos realmente muito básicos de perspectiva. Então, não tem nada de extremamente complexo, termos muito doidos, é simples, assim, é o começo da perspectiva. E se você entende isso, você consegue desenhar com perspectiva, com profundidade, em menos de um ano, de verdade, assim, criar personagens dinâmicos em menos de um ano. Então treine isso, né? Desenhar corpo humano ou partes do corpo humano com formas geométricas básicas em perspectiva, em diferentes ângulos e posições, porque esse é o primeiro passo para você conseguir desenhar de imaginação, por exemplo, seus próprios personagens, né? Desenhos autorais, como os meus aqui que eu fiz. No caso, o Juzuko uma criação já existe, né? Mas eu criei essa pose, não existe em nenhum lugar. Então esse é o segredo para você desenhar com poses dinâmicas, com profundidade, sair do desenho amador frontal e começar a desenhar com sensação de 3D de fato, né? É só praticar formas geométricas em perspectiva, como que você cria, né, o corpo humano ou partes do corpo humano com essas formas simples, cubo, esfera e cilindro, que você vai conseguir desenhar de imaginação. Esse é o primeiro passo para você criar os seus próprios personagens, seus próprios desenhos autorais. Eu vou dar 2 exercícios para você praticar desenho de personagens em perspectiva. O primeiro é o mais simples, é você desenhar em cima de fotos. Desenhar com formas 3D, né, geométricas, em cima das fotos, que nem eu fiz anteriormente. Então imagina onde está o cilindro no braço, como que é esse cilindro, que posição que ele está, como que é a caixa que representa, por exemplo, o tórax, o quadril, ou a esfera que representa a cabeça. Tente visualizar isso em cima de fotos, que é o primeiro passo para você já ir treinando ali sua visualização tridimensional. O segundo exercício, né, é você, de fato, desenhar esse bonecão aqui, por exemplo, tridimensional. Então, desenhar bonecos 3D, né, e simples, né, com forma simples. Porque anatomia realmente não importa aqui, não é importante para você desenhar poses dinâmicas. O que importa é como é que você consegue visualizar formas tridimensionais no espaço, só. A anatomia é um detalhe que eu comentei, é a cerejinha do bolo. Então, sabendo o básico de anatomia, você consegue desenhar bons personagens em perspectiva. Então, treina isso, treina esse bonecão, treina como, por exemplo, rotacionar cilindros em diferentes ângulos, como você empilha formas geométricas. Isso aqui é de extremo valor, muito mais importante do que treinar anatomia, beleza? Então, esses 2 exercícios aqui vão te ajudar com certeza a chegar nesse nível de desenhar seus próprios desenhos, né, de imaginação, de criação autorais. Se essa aula de como desenhar personagens em perspectiva te ajudou e você aprendeu algo aqui comigo, deixa seu like porque isso ajuda o canal a crescer e assim eu posso continuar produzindo mais aulas de desenho como essa aqui. E se você está chegando aqui agora no canal, gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação de conteúdo quando eu postar por aqui, beleza? Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.